Pense nas maiores atrocidades já realizadas pelo ser humano. Pois bem, esqueça tudo que você imagina ser ruim, porque nesse vídeo você vai realmente conhecer o quão terrível essa espécie realmente pode ser. Ao longo da história, foram criados métodos de castigo tão insanos que alguns são até difíceis de acreditar que realmente foram utilizados. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá. Se o nome já te deixou desconfortável, é porque ele descreve exatamente o tipo de castigo cruel aos quais as pessoas eram submetidas. Esse instrumento medieval consistia em uma estrutura parecida com um banco alto, mas com um topo em forma de pirâmide. A vítima era suspensa e colocada para sentar na ponta desse dispositivo, que, vamos combinar, não era nada confortável. A ideia por trás do berço de Judas era causar dor extrema e humilhação, sem necessariamente levar à morte. A vítima era amarrada e lentamente abaixada sobre a ponta da pirâmide. O peso do próprio corpo fazia com que o sofrimento fosse prolongado, e os carrascos ainda adicionavam peso extra para tornar tudo ainda mais insuportável. Essa prática era usada como uma forma de extrair confissões ou punir crimes considerados graves. E o mais bizarro é que as pessoas que criavam essas máquinas eram praticamente engenheiros da dor, porque cada detalhe era pensado para prolongar o sofrimento. Só de imaginar a pressão constante sobre o corpo já dá para sentir um arrepio, né? Imagine ser preso dentro de uma jaula pequena, sem espaço para se mexer, e depois ser erguido em pleno ar para que todos possam te ver. Parece um cenário de pesadelo, mas esse era um dos castigos mais cruéis da Idade Média. A vítima era colocada em uma jaula de metal, geralmente suspensa em uma praça pública, e deixada ali para sofrer com calor, frio, fome e sede. O pior é que esse castigo não tinha a intenção de ser rápido. O objetivo era prolongar o sofrimento, enquanto a pessoa ficava exposta para servir de exemplo. E não pense que isso era só humilhação. Os condenados, muitas vezes, eram deixados lá até o final de suas vidas. Em alguns casos, as jaulas ficavam sujas com o que sobrava dos condenados. Ao invés de trazê-las para baixo e limparem, os governantes deixavam elas lá, exalando um cheiro horrível pela cidade, enquanto as aves e outros animais davam cabos dos restos mortais, tornando a cena ainda mais aterrorizante para quem passava por perto. A suspensão em jaula era usada principalmente para crimes graves, mas o real objetivo era criar um espetáculo público de medo e controle. Só de imaginar o desconforto e a exposição constante, já dá para entender por que esse castigo ficou marcado como um dos mais desumanos da história. Se o nome parece estranho, espere até saber como esse dispositivo era usado. A pera da angústia era um instrumento feito de metal, com uma forma que lembrava mesmo uma pera. Mas o objetivo desse item estava longe de se alimentar ou reconfortar. Na verdade, ele era inserido na boca de baixo das pessoas. Isso mesmo que você está pensando. Dependendo do crime, se era uma mulher que traiu o marido ou um homem que foi pego cometendo homossexualidade ou homossexualismo, como chamavam na época, como se fosse uma doença, essa pera entrava literalmente para puni-los. O funcionamento era tão simples quanto cruel. Uma vez colocado, o carrasco girava um parafuso que fazia a pera se abrir, forçando o corpo a suportar uma pressão absurda de dentro para fora. Essa pressão causava dores insuportáveis e, em alguns casos, resultava em ferimentos internos graves. Embora fosse um método de punição bem dolorido, não necessariamente levava à morte. O sofrimento prolongado era a verdadeira intenção. Essa prática foi amplamente usada na Idade Média, especialmente para punir quem era acusado de heresia, blasfêmia ou até práticas consideradas imorais. Parece inacreditável, mas a pera da angústia é um lembrete do quão longe as pessoas iam para castigar quem quebrava as regras da época. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é crueldade, a Donzela de Ferro vai te surpreender, e não de um jeito bom. Esse dispositivo, que parece ter saído de um filme de terror, era basicamente um sarcófago em formato humano, mas cheios de pontas de ferro por dentro. A ideia era simples e brutal. A vítima era colocada dentro e, ao fechar a porta, as pontas pressionavam o corpo em várias partes. O mais assustador
é que, dependendo de como fosse usado, as pontas eram estrategicamente posicionadas para não atingir órgãos vitais de imediato, prolongando o sofrimento da pessoa. Ou seja, era um castigo pensado para ser cruel e demorado, transformando cada segundo em um pesadelo. Embora muita gente associe a donzela de ferro à Idade Média, há debate sobre a sua real existência ou se foi uma invenção posterior para exagerar a brutalidade daquela época. O que é certo é que ela simboliza a criatividade macabra que as pessoas tinham para punir, criando um dispositivo que só de olhar já arrepia até quem nunca chegou perto de um. Dá até para imaginar que algo chamado Roda do Suplício não era nada bom, né? Esse método de execução foi um dos mais brutais da história e era tão visivelmente impactante que as pessoas assistiam como se fosse um espetáculo. O condenado era amarrado a uma roda de madeira enorme, com os braços e pernas esticados, e o carrasco começava a bater com uma barra de ferro nos membros da vítima. O objetivo? Quebrar os condenados aos poucos, deixando o corpo em uma posição completamente distorcida. Para piorar, a vítima era muitas vezes deixada ali, exposta ao público até sucumbir aos seus ferimentos ou acabar falecendo de fome. Em alguns casos, eles giravam a roda para tornar tudo ainda mais agonizante. Esse castigo era usado principalmente na Europa durante a Idade Média e era reservado para crimes graves como assassinato ou traição. Mas o verdadeiro propósito era o espetáculo público. Mostrar alguém sofrendo de forma tão extrema servia como aviso para quem pensasse em cometer os mesmos crimes. É difícil imaginar algo tão cruel, mas na época parecia um jeito eficaz de manter a ordem, ainda que fosse à custa de um sofrimento inimaginável. Quando eu digo que as pessoas eram criativas para criar formas de punição, é porque elas realmente eram mestres nesse quesito. Esse terrível utensílio que foi usado durante a Idade Média era caracterizado por possuir duas extremidades opostas, bastante afiadas, que eram presas ao pescoço e que faziam com que o condenado não pudesse abaixar a cabeça. Caso contrário, o garfo perfuraria o peito e o queixo. Devido ao cansaço de sustentar o objeto por horas, as vítimas cediam o peso da cabeça contra o garfo e acabava resultando em uma punição horrível. Ou seja, a pessoa que estivesse condenada àquilo não podia fazer nada, porque ela não conseguia manter o pescoço levantado por tanto tempo. Então, mais ou menos 1 hora depois de ser condenado a esse método, a pessoa não conseguia mais manter o pescoço levantado e acabaria perdendo a vida depois de um imenso terror psicológico e cansaço físico. Esse dispositivo assustador era usado especialmente para punir mulheres acusadas de traição, adultério ou até mesmo práticas consideradas inadequadas. O design: 4 ganchos de metal, parecidos com patas de aranha, criado para puni-las. O modo de uso era cruel. Os ganchos eram aquecidos ao extremo e depois utilizados nos seios da vítima. Depois disso, eram arrancados de uma só vez, com excesso de brutalidade. E não parava por aí. O objetivo era causar dor e humilhação, já que tudo era feito na frente de outras pessoas para servir como um aviso. A punição não era apenas física, mas também simbólica, porque buscava destruir qualquer senso de dignidade da vítima, que acabava ficando sem o seio. E o mais revoltante é perceber que muitas dessas punições foram criadas para reprimir comportamentos que, muitas vezes, nem deveriam ser considerados crimes. Um verdadeiro horror que ficou marcado como uma das piores formas de crueldade já imaginadas. O nome cavalete até soa inofensivo, mas preparem-se para descobrir que ele foi tudo menos isso. Esse método de tortura era tão simples quanto cruel. A vítima era colocada sentada ou deitada em um dispositivo de madeira com os braços e pernas amarrados nas extremidades. O objetivo? Concentrar todo o peso do corpo nas pontas e ainda por cima exercer pressão com uma corda, puxando os braços e pernas dos condenados. Para piorar a situação, os carrascos muitas vezes amarravam pesos nos tornozelos da vítima, intensificando ainda mais a pressão e o sofrimento. O design era pensado para causar ferimentos sérios e, dependendo da duração do castigo, poderia até levar ao óbito por infecção ou hemorragia.
Esse castigo era usado para forçar confissões ou como punição para crimes considerados graves. Só de imaginar o desconforto e a dor constante, dá para perceber que o cavalete é mais um exemplo da criatividade macabra que marcou a história das punições humanas. Quando se fala em castigos cruéis, a cadeira de ferro é um daqueles que já assusta só pelo visual. Esse dispositivo era exatamente o que o nome sugere, uma cadeira, mas coberta por centenas de pontas afiadas espalhadas pelo assento, o encosto e até pelos apoios de braço. Não havia como sentar ali sem sentir uma dor insuportável. A vítima era colocada na cadeira e muitas vezes amarrada com tiras para impedir qualquer movimento. Em alguns casos, o sofrimento era piorado com o uso de calor. Os carrascos colocavam brasas quentes embaixo da cadeira, aquecendo o metal até causar queimaduras. O mais assustador, esse método, às vezes, era utilizado como uma forma de interrogar os criminosos e suspeitos de forma desumana. A cadeira de ferro era amplamente utilizada durante a Idade Média, especialmente em julgamentos de heresia, ou seja, quando o condenado era culpado ou suspeito de ter cometido algum tipo de pecado grave, como, por exemplo, ter escolhido uma outra religião diferente da mais popular de onde ele morava. Só o nome já dá uma pista de que esse castigo não era nada agradável. O burro espanhol era um método de tortura que levava a ideia de desconforto a um nível extremo. Basicamente, consistia em uma estrutura de madeira com uma ponta afiada em forma de V no topo, que lembrava o dorso de um burro. A vítima era colocada sobre essa ponta, com as pernas uma de cada lado, simulando o ato de montar no animal. Mas claro, isso não era o bastante para os carrascos da época. Para intensificar o sofrimento, eles amarravam pesos nos tornozelos da vítima, fazendo com que o peso do corpo pressionasse ainda mais a ponta do burro. O resultado era uma dor insuportável e, dependendo da gravidade, ferimentos que podiam levar a consequências extremas, até mesmo fatais. Esse método era usado para punir ou forçar confissões, sendo especialmente cruel porque prolongava o sofrimento de forma calculada. É assustador pensar que algo tão simples como um pedaço de madeira foi transformado em uma ferramenta para punir as pessoas de forma tão bárbara. E pior, tudo isso feito sob o pretexto de justiça nos tempos medievais. Esse método de punição era assustadoramente simples e ao mesmo tempo brutal. O condenado era preso a uma cadeira ou poste com o pescoço encaixado em um suporte de metal. Atrás, havia uma manivela que, ao ser girada, apertava gradualmente o pescoço da vítima. O garrote era projetado para impedir o condenado de conseguir respirar, mas de uma forma gradual, lenta e dolorosa. O pior é que, dependendo da força aplicada, o condenado podia levar minutos intermináveis para perder sua vida, sofrendo uma pressão crescente. Muito usado na Espanha e em outros países da Europa até o século XIX, o garrote foi uma das formas mais práticas de execução. Ele era considerado eficiente porque não gerava tanto espetáculo como outras formas de execução, mas ainda assim deixava uma impressão duradoura na plateia. Um método que, apesar de parecer simples, era calculado para causar dor e medo extremos, mostrando o lado mais sombrio da justiça da época. Prepare-se porque esse é um dos castigos mais perturbadores que já existiram. O escafismo, também conhecido como punição dos barcos, era usado na Pérsia antiga e levava o conceito de crueldade a um nível extremo. A vítima era colocada entre dois barcos ou dentro de um tronco oco, com apenas a cabeça, mãos e pés para fora. Até aí parece só desconfortável, mas é agora que a coisa piora. Os carrascos alimentavam o condenado com leite e mel em excesso, o que provocava diarreia. Depois, eles espalhavam mais mel pelo corpo do condenado, atraindo insetos e outros animais. Com o tempo, o interior do barco virava um verdadeiro inferno de sujeira, enquanto os insetos começavam a se alimentar de tudo que vinham pela frente, incluindo o próprio sujeito no barco. Os últimos momentos de quem era condenado ao escafismo eram lentos, causados por infecções, desidratação e puro sofrimento.
Esse método não só tirava a vida de suas vítimas, mas fazia questão de prolongar a agonia por dias, às vezes semanas. O objetivo era humilhar e aterrorizar qualquer um que ousasse desafiar as autoridades. Não é à toa que o escafismo ficou conhecido como uma das formas mais cruéis de execução na história. Esse objeto bizarro criado na Grécia Antiga era tanto uma forma de punição quanto um espetáculo macabro. A ideia era simples, mas assustadora. O condenado era colocado dentro de uma estátua de bronze em formato de touro, e uma fogueira era acesa embaixo. O calor fazia o metal esquentar, até transformar o interior em um forno. O mais sinistro desse método é que o touro era projetado para transformar os gritos de dor da vítima em sons parecidos com o mugido de um touro. Isso era feito por meio de um sistema acústico dentro da estátua. Enquanto a pessoa sofria, o público assistia e ouvia os mugidos, como se aquilo fosse algum tipo de entretenimento. Uma coisa interessante é que o seu suposto inventor, o Perilo de Atenas, foi uma das primeiras vítimas do próprio dispositivo. Esse método mostra como a criatividade humana pode ser usada para os propósitos mais cruéis, transformando o sofrimento em um espetáculo grotesco que felizmente ficou apenas nos registros sombrios da história. Quando o assunto é crueldade extrema, o esfolamento com certeza merece destaque. Esse método de punição e execução é exatamente o que o nome sugere: a remoção da pele da vítima, muitas vezes enquanto ela ainda estava viva. E sim, era tão horrível quanto parece. Usado em várias culturas ao longo da história, o objetivo era causar uma dor indescritível e humilhar completamente o condenado. Na prática, os carrascos começavam a remoção do couro em pontos estratégicos, geralmente nas extremidades, e depois puxavam com lâminas ou até com as mãos. A vítima chegava a falecer, na maioria das vezes por choque, hemorragia, infecção ou até mesmo frio por não ter mais sua pele para mantê-la aquecida. O processo podia ser rápido, mas também havia casos em que era feito lentamente para prolongar o sofrimento. Esse castigo era usado como punição para crimes graves ou como uma forma de enviar uma mensagem pública. Na Pérsia Antiga, por exemplo, esfolar os inimigos era visto como um aviso claro que ninguém ousasse desafiar o poder do rei. É difícil imaginar algo tão brutal sendo usado como justiça, mas, para muitos, era uma prática normal em tempos antigos. Hoje, o simples relato já é suficiente para causar arrepios. Com certeza você já conhece essa forma de punição, afinal, foi por meio dela que Jesus Cristo trouxe a salvação para a humanidade. Independente de sua crença, isso não tira o fato de que o castigo por meio da crucificação é um dos mais pesados possíveis. Claro que hoje em dia esse método não é mais utilizado, porém, antigamente era comum vermos pessoas perdendo suas vidas dessa maneira. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou, raramente, presa a ela por pregos nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando ao óbito por falta de ar. Para abreviar a morte, os carrascos às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo. Mas era mais comum a colocação de bancos no crucifixo, que foi erroneamente interpretado como um pedestal. Essa prática fazia com que a vítima vivesse por mais tempo. Nos momentos finais, falar ou gritar exigia um enorme esforço. Enfim, se você achava que os pregos eram a pior parte, agora ficou sabendo que o cansaço abdominal era o que realmente acabavam com os condenados à crucificação. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.